Há casais que fazem questão de transformar o amor em espetáculo, com declarações públicas, fotografias cuidadosamente escolhidas e momentos compartilhados diante de milhões de pessoas. Rodrigo Santoro e Mel Francoviac parecem ter seguido por uma direção bem diferente. A de simplesmente permanecer um ao lado do outro enquanto a vida continuava acontecendo. E talvez seja justamente aí que esteja uma das partes mais bonitas de sua história. Rodrigo já carregava uma trajetória que ultrapassava as fronteiras do Brasil. O ator havia construído espaço no cinema e na televisão, e com o passar dos anos, passou a participar também de grandes produções internacionais. Mel, por sua vez, também conhecia perfeitamente o peso da exposição. Atriz, apresentadora e escritora, ela desenvolveu sua própria carreira e nunca precisou existir apenas como a mulher de Rodrigo Santoro. Eram, portanto, duas pessoas acostumadas a compromissos, viagens, câmeras e expectativas externas, mas que precisavam descobrir como proteger algo muito mais simples: a intimidade de uma relação. Por volta de 2012, os dois começaram a ser associados romanticamente. Não é necessário transformar esse começo em uma cena perfeita de cinema, nem imaginar um amor instantâneo que ninguém confirmou. O que aconteceu depois diz muito mais do que qualquer versão romantizada daquele primeiro momento. Eles continuaram juntos. Aos poucos, aquilo que poderia ter sido apenas mais um namoro acompanhado pela curiosidade pública ganhou tempo, rotina e profundidade. E o tempo talvez seja a palavra mais importante aqui. Porque amar alguém famoso não significa viver permanentemente dentro de uma fotografia bonita. Existem aeroportos, agendas que não coincidem, trabalhos realizados longe de casa, períodos de ausência e decisões que precisam considerar duas trajetórias profissionais. Ainda assim, Rodrigo e Mel foram construindo uma espécie de território particular dentro dessa vida pública. Não desapareceram completamente dos olhos de quem os acompanhava, mas também não transformaram cada gesto de carinho em conteúdo. Quando surgiam juntos, muitas vezes era justamente a naturalidade que chamava a atenção. Um sorriso, uma viagem, uma presença discreta ao lado do outro, pequenos registros que pareciam dizer mais sobre companheirismo do que sobre necessidade de provar felicidade. Talvez por isso, sua história tenha adquirido uma tonalidade tão particular. Enquanto Rodrigo continuava atravessando personagens, países e sets de filmagem, Mel mantinha seus próprios projetos e sua própria identidade. Duas carreiras avançavam paralelamente, mas em algum ponto aquelas linhas começaram a compartilhar também uma casa emocional, planos e lembranças. Não houve necessidade de uma trilha sonora crescendo ao fundo para anunciar essa transformação. Apenas dois adultos passaram a ocupar cada vez mais espaço na vida um do outro, até que quase silenciosamente o eu começou a dividir lugar com uma palavra muito mais delicada: nós. E seria justamente esse nós que, alguns anos depois, ganharia uma dimensão completamente nova. Quando Rodrigo Santoro e Mel Francoviac chegaram ao casamento em 2023, a cena não representava exatamente o começo de uma vida a dois. Naquele momento, eles já tinham atravessado aproximadamente uma década juntos, acumulado experiências longe das câmeras e conhecido uma dimensão muito mais concreta do amor: a construção de uma família. Por isso, talvez a pergunta mais interessante não seja como foi o casamento, quais detalhes cercaram a cerimônia ou como estavam vestidos, mas outra bem mais simples. Depois de tantos anos, o que ainda significa dizer sim? Para Rodrigo e Mel, esse sim poderia ser visto menos como uma promessa feita entre duas pessoas que acabaram de descobrir o amor e mais como a reafirmação de uma escolha que já vinha sendo feita diariamente. Antes de se tornarem oficialmente marido e mulher, eles já haviam experimentado mudanças importantes. Em 2017, nasceu Nina, a primeira filha do casal, e a relação ganhou um novo ritmo. Já não eram apenas dois artistas tentando conciliar carreiras, viagens e períodos de distância. Agora existia uma criança no centro daquela história,
Alguém capaz de transformar horários, prioridades e até a maneira de imaginar o futuro. A paternidade e a maternidade acrescentaram outra camada ao relacionamento. Rodrigo continuava diante das câmeras. Mel seguia construindo seus próprios caminhos profissionais, mas quando o trabalho terminava, havia uma família esperando por eles. É justamente isso que torna 2023 interessante dentro dessa trajetória. O casamento chegou depois da convivência, depois de anos de namoro e depois da experiência de serem pais. Em vez de funcionar como ponto de partida, parecia marcar mais uma etapa de algo que já possuía raízes. E a história ainda reservaria outra mudança. Em agosto de 2024, nasceu Cora, a segunda filha do casal, ampliando uma família que havia começado muitos anos antes com apenas 2 pessoas, tentando descobrir como encaixar suas vidas. Vista em sequência, a transformação chama a atenção. Primeiro, Rodrigo e Mel, 2 profissionais com trajetórias próprias. Depois, um casal aprendendo a dividir tempo e distância. Em seguida, pai e mãe. Mais tarde, marido e mulher. Finalmente, 4 pessoas compartilhando a mesma história familiar. Mas seria fácil demais olhar para essa trajetória e chamá-la de perfeita. Felicidade não significa uma existência sem dificuldades, cansaço, divergências ou dias complicados. O público conhece fotografias, entrevistas e alguns fragmentos escolhidos de uma vida muito maior. Todo o restante pertence somente a eles. Talvez seja exatamente por isso que sua felicidade pareça menos ligada a um único grande acontecimento. O casamento foi importante, o nascimento das filhas mudou tudo, mas entre essas datas existem milhares de manhãs comuns, despedidas antes de uma viagem, reencontros depois do trabalho e decisões pequenas que nenhuma câmera registra. E quando uma relação atravessa tantos anos, talvez sejam justamente esses momentos invisíveis que expliquem por que 2 pessoas continuam escolhendo voltar para o mesmo lugar. Em 2023, quando Rodrigo Santoro e Mel Francoviac oficializaram a união, eles não estavam começando uma história. De certa forma, estavam apenas dando um novo nome a algo que já havia sido construído durante mais de uma década. Essa diferença muda completamente a maneira de olhar para aquele casamento. Não era necessário tratá-lo como o grande dia capaz de provar que o relacionamento havia dado certo, porque a própria passagem dos anos já dizia muito. Antes das alianças, vieram a convivência, as escolhas profissionais, as viagens, os períodos em que o trabalho certamente exigiu reorganização da rotina e, principalmente, a experiência de formar uma família. Nina, nascida em 2017, já havia transformado Rodrigo e Mel em pai e mãe muito antes de eles se tornarem oficialmente marido e mulher. Então surge uma pergunta diferente. Depois de mais de 10 anos, o que significa dizer sim para alguém que já conhece tantas versões de você? Talvez esse sim não tenha o entusiasmo inocente de quem ainda imagina como será dividir a vida. Ele carrega outra força. É olhar para uma pessoa que esteve presente enquanto os anos passaram, enquanto carreiras mudaram, responsabilidades cresceram e prioridades foram reorganizadas, e ainda assim decidir. Continuamos daqui. O casamento visto dessa maneira deixa de ser uma linha de chegada e também não precisa funcionar como um recomeço absoluto. É apenas mais uma página dentro de um livro que já estava sendo escrito. E a família ainda cresceria. Em 2024, com a chegada de Cora, segunda filha do casal, aquela história iniciada entre 2 artistas ganhou novamente uma configuração diferente. Primeiro havia Rodrigo e Mel. Depois, Rodrigo, Mel e Nina. Então vieram o casamento e, mais tarde, uma casa emocional com espaço para 4. São transformações que ajudam a perceber como um relacionamento pode amadurecer sem perder necessariamente sua identidade original. O amor romântico passa a dividir espaço com mamadeiras, horários, trabalho, responsabilidades, noites cansativas, brincadeiras infantis e todas aquelas pequenas tarefas que raramente aparecem em fotografias públicas.
É justamente nesse ponto que seria injusto chamar a vida deles de perfeita. Felicidade não significa uma vida que nunca encontrou dificuldades. Nenhum observador externo conhece todas as conversas, preocupações, desacordos ou desafios existentes dentro de uma família. Aquilo que o público vê é somente uma pequena janela. Todo o restante pertence a Rodrigo, Mel e as filhas. Talvez por isso seja mais interessante observar não uma suposta perfeição, mas a continuidade. Depois de tantos anos, eles ainda aparecem compartilhando capítulos importantes da mesma trajetória. E quando as grandes datas desaparecem do calendário, quando não há casamento, nascimento, estreia ou tapete vermelho, resta aquilo que talvez seja o teste mais silencioso de qualquer relação. Acordar no dia seguinte e continuar construindo uma vida comum ao lado da mesma pessoa. Depois de tantos anos diante das câmeras, Rodrigo Santoro conhece muito bem a sensação de entrar em um lugar onde tudo está preparado para que alguém o observe. Há marcações no chão, iluminação, diálogos, horários, entrevistas, estreias e tapetes vermelhos. Sua profissão o levou para além do Brasil e colocou seu rosto diante de públicos que falam idiomas diferentes. Mas existe uma diferença enorme entre ser reconhecido em muitos lugares e sentir que se pertence a algum deles. Talvez seja justamente aí que a história com Mel Frankowiak ganhe outro significado. Mel não precisa ocupar o lugar simplista da mulher por trás de um homem famoso. Ela tem sua própria trajetória, seus projetos, sua voz e uma identidade profissional construída independentemente do marido. O que torna essa relação interessante é pensar em duas pessoas que poderiam continuar seguindo caminhos individuais, mas decidiram criar também um caminho compartilhado. Depois de mais de uma década, contar apenas quantos anos eles estão juntos parece insuficiente. O tempo modificou os papéis. Foram namorados, tornaram-se companheiros de uma rotina cada vez mais profunda, descobriram a experiência de ser pai e mãe, oficializaram a união e passaram a formar uma família de 4 pessoas. E cada transformação trouxe responsabilidades que nenhuma fotografia romântica consegue explicar por completo. Porque uma família não é construída apenas nas viagens bonitas ou nas comemorações. Ela também existe quando alguém precisa sair cedo para trabalhar, quando uma criança interrompe o sono, quando agendas precisam ser reorganizadas, quando um projeto exige distância ou simplesmente quando o dia não tem nada de extraordinário para oferecer. É nesse cotidiano quase invisível que a ideia de felicidade talvez fique mais interessante. Não como promessa de que tudo continuará exatamente igual para sempre. Ninguém pode conhecer antecipadamente o futuro de um casamento, mas como aquilo que existe agora. Rodrigo continuará entrando em novos sets, vestindo outras roupas e emprestando seu rosto a personagens que possuem histórias completamente diferentes da sua. Mel continuará tendo projetos, interesses e caminhos próprios. Nina e Cora crescerão, descobrirão o mundo e transformarão novamente a dinâmica da casa. As agendas voltarão a ficar cheias. Haverá partidas e retornos. Mas quando o trabalho termina, nenhuma indicação de diretor é necessária para aquilo que acontece depois. Talvez, entre todos os papéis que Rodrigo Santoro já interpretou, alguns dos mais importantes sejam justamente aqueles para os quais não existe roteiro: marido e pai. Basta imaginar uma tarde absolutamente comum. Nenhuma premiere esperando do lado de fora. Nenhum fotógrafo procurando o melhor ângulo. Nenhum aplauso quando a porta se abre. Apenas Mel seguindo ao lado dele, as crianças crescendo um pouco mais a cada dia e uma família caminhando junta sem precisar representar coisa alguma. E talvez, depois de tantas viagens, personagens e histórias emprestadas, felicidade possa ser algo surpreendentemente simples: saber para onde voltar.